Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 2 de julho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje eu gostaria de mandar um abraço para meu irmão, que completa mais um ano de vida, pedindo que Deus o abençoe e lhe conceda muita saúde e paz e que lhe conceda ainda muitos anos de vida. O evangelho de hoje continua sendo o capítulo 9 de Mateus, só que hoje os versículos 9 a 13 que nos relatam o seguinte: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Coletor de impostos era, sem dúvida nenhuma, a profissão mais odiada pelos judeus. Não havia profissão pior do que um coletor de impostos, porque os coletores de impostos eram vistos como bandidos, como ladrões. Em alguns casos realmente eram. Por exemplo, funcionava assim: cada pessoa tinha que pagar, por exemplo, R$1.000 de imposto. Só que o cobrador de impostos, o que ele conseguisse a mais dos R$1.000 era o salário dele. Então vocês imaginam, você precisa lá que o cara dê baixa dizendo que você pagou o seu imposto. Para Roma não vir encher sua paciência, né? No nosso caso, a nossa Roma é o leão. Deva para qualquer um, não deva para governo, porque o governo te pega daqui, te pega de lá. O que acontecia? Eles cobravam muito mais. Por isso que os cobradores de impostos eram ricos, porque eles exploravam, roubavam o povo. Jesus chamar um cobrador de impostos para se tornar seu discípulo, como foi Mateus, foi um grande escândalo para os fariseus. E veja bem, escândalo entre aspas, né? Porque os fariseus eram bem hipócritas. Eles viviam para manter o status quo da sociedade judaica. Eles não queriam mudanças sociais. Portanto, eles compactuavam com os cobradores de impostos. Mas isso é a parte. O que nos chama a atenção, Mateus prontamente abandona aquela vida de luxo e de riqueza e se torna discípulo de Jesus. Segue-me. O que é seguir? É se colocar atrás, é se tornar discípulo, é aprender com o mestre, é seguir a sua direção. Outro aspecto, na casa dele vieram outros cobradores de impostos, né, e pecadores. Ou seja, era pessoa de péssima fama. E por que foram lá? Porque eram amigos de Mateus e queriam ver o porquê da mudança de vida dele. Por que aquele homem que estava tendo uma vida cheia de bonanças, simplesmente abandonou tudo e se tornou discípulo desse homem, esse tal Jesus de Nazaré, esse Galileu? O que tem de diferente nesse cara? E eles foram lá conferir. Se sentaram à mesa. O que é sentar-se à mesa? É dialogar. Ora, a refeição é muito mais do que encher a pança. Na refeição, você dialoga com o outro. Você conversa com o outro. Por exemplo, quando eu quero conversar com alguém, com algum amigo meu que faz tempo que eu não vejo, eu chamo para almoçar, eu chamo para jantar. E no ato de comer, a gente vai dialogando, vai conversando, vai trocando experiências e ideias. Portanto, sentar-se à mesa é dialogar, não é só comer.
Isso antigamente se fazia muito, quando não tinha maldita televisão, né? As famílias se sentavam à mesa para fazer suas refeições e conversavam sobre o dia, sobre as experiências daquele dia. Hoje em dia não, né? Se não é a TV, é o maldito do celular. Todo mundo com a cara no celular e ninguém falando nada, né? Eu já cansei de ir em restaurantes e ver casais que, em vez de conversarem, cada um está com o seu celular olhando para a sua tela. É um bando de mexeriqueiro vendo Facebook, Twitter e outras redes sociais para ficar vendo a vida dos outros. E ali, o diálogo, pessoa, face to face, nada. Portanto, aqueles homens e pecadores e cobradores de impostos foram ver o porquê da mudança de Mateus. Isso desperta a ira dos fariseus, que já estavam com Jesus por aqui. Jesus já tinha violado o sábado, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, Jesus afrontava eles, já estavam por aqui com Jesus. Então eles queriam um motivinho para poder se livrar de Jesus. E aí Jesus vai fazer uma citação de Oséias 6,6. Aprendei o que significa: eu quero a misericórdia, não sacrifício. Ora, Jesus se sentar com aqueles homens que só conheciam como o seu maior bem o dinheiro, é agir com misericórdia. Porque aqueles homens só conhecem aquilo. Eu não posso cobrar de uma pessoa que nunca foi amada que ela me ame. Eu tenho que primeiro ensiná-la a amar. Porque ela não pode dar daquilo que ela não teve. Aqueles homens e mulheres, provavelmente, pecadores públicos, eles nunca tiveram alguém que os direcionasse e falasse para eles assim: olha, isso está errado, você tem que pensar no outro, você não tem que pensar só em você mesmo. Eles não conheciam, eles só eram criticados pelos fariseus. Ora, se não tem quem os oriente, como é que pode se cobrar deles? Não se pode. Portanto, é agir com misericórdia. Agora, se a pessoa, depois de conhecer, não quiser, é uma outra situação. Agora, se ela não conhece, eu não posso criticá-la por causa disso. Porque ela não conhece. Ela não pode dar daquilo que ela não tem, daquilo que ela nunca teve. E aí, a sentença final de Jesus é fantástica. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ora, quem é justo já está andando no caminho de Deus, não precisa mudar. Agora, quem é pecador, quem nunca teve, quem nunca conheceu o caminho de Deus, tem que ser lhe apresentado. Tem que apresentar para essa pessoa, para que ela, aí sim, faça uma opção. Como Nicodemos. No diálogo com Jesus, no final, Nicodemos não se converte. Ele continua no caminho dos judeus. No final, sim. No final, com José de Arimateia, eles vão pegar o corpo de Jesus e vão colocar no sepulcro. Mas poderíamos dizer que Nicodemos faz uma caminhada de conversão. No primeiro momento, no diálogo com Jesus, ele não se converte. Então é compreender que deve se apresentar algo. Jesus veio para resgatar aqueles que não estavam no caminho dele. Ele veio para apresentar esse caminho. E aí sim, diante desse caminho, a pessoa tem a liberdade de escolher sim ou não, né? Se tornar discípulo dele ou não. Agora, se a pessoa não conhece, como é que ela vai tomar decisões? Ela sempre vai optar pelo não. Por isso que ele assume condição humana. Ele veio para nos dar paz e liberdade. A liberdade dos filhos de Deus. A liberdade que alcançamos ao entrar em contato com Deus. Ao sermos libertos dos vícios, dos pecados, da hipocrisia, da mentira, do egoísmo, do individualismo. Sendo libertos de tudo isso, aí somos livres. Porque aí temos a opção de realmente escolher Deus ou não. Por isso, queridos irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes nós criamos pré-conceitos com as pessoas, nós condenamos as pessoas, nós julgamos as pessoas e muitas vezes as pessoas não conhecem. Não seria mais fácil se nós apresentássemos para elas e assim elas poderiam ter a opção de escolher Cristo? Agora, se nós apontamos o dedo para elas e as condenamos,
Como que elas vão optar por Cristo, se elas já estão condenadas? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.